casos de ansiedade, de depressão e diversas condições emocionais têm aumentado cada vez mais. Nesse vídeo eu vou te explicar como que a alimentação está diretamente relacionada com as nossas emoções. Hey gente, eu sou a Thalita Carvalho, nutricionista da longevidade. Bom, é um consenso que a alimentação saudável está relacionada com diversos pontos positivos para a nossa vida, a curto e longo prazo, pensando em longevidade, por exemplo, mas também a curto prazo, maior disposição, maior vigor, maior concentração para fazer as diversas atividades do nosso dia. Mas muitas pessoas não se atentam em como a alimentação tem um impacto muito grande nas emoções. Claro que a forma que a pessoa trabalha, o desgaste que ela tem no dia a dia, também a intensidade e o quanto de tarefa que ela tem, tudo isso está aumentando cada vez mais e tem um impacto com certeza muito grande nisso. Mas a alimentação dita algo muito importante, tanto a curto prazo, como eu falei, a parte de concentração e vigor, mas a longo prazo tem um impacto muito grande. E eu vou apresentar agora 6 pontos para vocês. Primeiro ponto, como que o nosso intestino se comunica com o nosso cérebro. O intestino é considerado um segundo cérebro. Por quê? É o lugar que vai mais absorver nutriente no nosso corpo. Claro que isso tudo tem a ver com a forma que nos alimentamos, então quando a gente faz uma boa mastigação, isso tudo já facilita muito o processo e otimiza muito o processo de absorção no nosso corpo. E por conta disso e da produção de hormônios, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, o nosso cérebro se comunica diretamente com o nosso intestino. O segundo ponto, produção de neurotransmissores. O nosso intestino, a partir do momento que ele tem uma boa absorção de nutrientes, ele também tem um papel muito importante de produzir diversos hormônios, neurotransmissores, que são essenciais para a nossa saúde e principalmente nossa saúde emocional. Uma delas é a produção de serotonina, que é produzido diretamente no nosso intestino. Olha a importância de cuidar bem dele. Terceiro ponto, a nossa alimentação influencia diretamente na parte de inflamação e respostas imunológicas. Eu vou explicar com calma agora para vocês. Quando nós nos alimentamos de forma saudável, o nosso corpo vai estar recebendo uma quantidade muito boa de nutrientes. Isso faz com que os nossos órgãos estejam saudáveis também. Quando nós recebemos algum vírus, bactéria, fungo de invasão e acontece, por exemplo, o Covid, ele é inalado. Quando nossos órgãos estão saudáveis, o combate a esses vírus é muito mais eficiente comparado a uma pessoa, por exemplo, que não está se alimentando de forma saudável e, consequentemente, os órgãos também não estão tão saudáveis assim, ou às vezes estão super doentes. Isso faz com que a produção de diversos hormônios, por exemplo, no intestino, não sejam feitos de forma adequada. Isso reflete numa emoção um pouco mais desequilibrada, porque o nosso cérebro não vai estar recebendo a quantidade de neurotransmissores suficiente que deveria receber. Quarto ponto, nosso intestino, nossa microbiota tem uma função muito importante de absorção de nutrientes. A parede intestinal, ela é muito permeável. Ela tem diversas rugosidades que auxiliam na absorção desses nutrientes. Nosso estômago também tem um papel muito importante de liberação de enzimas para quebrar esses alimentos. Então, todos esses papéis até chegar principalmente no nosso intestino são essenciais para estar tudo quebrado, bem digerido, e aí a nossa parede intestinal vai ter esse papel super importante de absorver e enviar os nutrientes para os lugares adequados que o nosso corpo precisa. Olha que demais, é uma máquina perfeita o nosso corpo. Quinto ponto, o nosso intestino consegue auxiliar na modulação de estresse. Como? Lembra que eu citei lá no primeiro ponto o eixo cérebro-intestino como está atrelado e relacionado? Bom, a partir do momento que nós estamos num momento de maior estresse,
o nosso intestino consegue produzir mais hormônios que auxiliam na diminuição desse estresse, como por exemplo o hormônio cortisol. Isso é super interessante, mas é muito importante que o intestino esteja bem saudável para ter uma liberação adequada desses hormônios. E o último ponto, ainda sobre a interação da resposta imunológica. Uma microbiota saudável auxilia numa resposta saudável também à produção de hormônios. Então, basicamente, em suma, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é: quando a nossa microbiota está muito saudável, nós nos alimentamos bem e também consumimos boas fontes de prebiótico e probiótico, tudo isso leva a uma melhora nas nossas emoções. Claro que hoje em dia, com diversas situações, com o aumento da pressão, principalmente em trabalho, em diversas tarefas, isso influencia num maior estresse. Mas quando a gente está com uma microbiota boa, tudo isso ajuda a otimizar todo esse processo das emoções. Então, quando nós temos uma boa produção hormonal, isso auxilia na parte de concentração, a gente consegue fazer melhor as nossas tarefas, na parte de vitalidade, de ânimo também, e também no manejo de sono e diversos outros aspectos que colaboram de uma forma excelente na nossa saúde como um todo. Então, olha a importância de ter uma alimentação saudável. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que todos esses meus conselhos ajudem vocês a terem um estilo de vida muito saudável, porque todo esse estilo de vida não é para ser um sofrimento, e sim algo que vocês sintam prazer em viver e viver muito bem. Me contem aqui nos comentários como vocês trabalham com toda essa parte emocional e se vocês sabiam como a alimentação impacta diretamente nas emoções. Beijo, beijo e até a próxima!